Opa, começamos a gravação. Então, finalmente começamos a gravação aí. Eu queria agradecer a todo mundo que está participando aí de várias partes do país. A gente tem pessoas do Piauí, do Maranhão, Minas Gerais, de Goiânia, do Rio Grande do Sul, Goiás. Temos também do Rio, né, como sempre. E agradecer ao Leandro que topou aí a participar do nosso evento hoje, né? Ele vai ministrar um mini curso. O Leandro foi meu aluno há muito tempo, foi monitor, ajudei ele no mestrado, né? Participei de várias etapas da formação dele, agora está no doutorado. E agradecer a você, Leandro, por você estar aí participando com a gente. Espero que todos gostem da nossa apresentação e ao longo, né, do mini curso a gente vai falando algumas informações. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando ali na caixa. Depois, no final, a Gabriela vai ajudar a gente, a nossa participante aqui do nosso grupo. Nosso projeto Espaço Aberto para a Saúde, ele não tem fins lucrativos, ele quer levar para vocês informações, né, sobre saúde, qualidade de vida, treinamento em serviço. Eu espero que vocês gostem. E aí, Leandro, se você estiver me ouvindo, a palavra está com você. Aí, passar a bola para você agora. Vou diminuir aqui as coisas para não gastar muito dados e ficar bem legal. A Daniela entrando aí. Aí, Leandro, tudo bem? Fala aí. Tudo, vamos começar então. Peço um pouquinho de paciência porque é a primeira vez, então a gente fica meio nervoso, já, né? A gente já tem um probleminha de dicção, então pode ficar um pouco arranhado aí. Ah, mas está tudo ótimo. A gente vai se ajudando, Leandro. Não tem problema nenhum, não. É importante a gente saber um pouquinho, né, de como é que seu trabalho aí com laser terapia, a gente aprender o que é, como funciona. E te agradeço muito por ter topado, tá? Vamos lá, pode ficar à vontade. Sim, contando um pouco da trajetória, né? Eu sou enfermeiro, sanitarista, trabalho já com na parte hospitalar, com lesões, com pacientes crônicos há um tempo, só que nunca foi uma área de escolha. E com o advento da pandemia, né, a gente pensando em que atuar, em que outras áreas, uma amiga abriu uma clínica particular e me convidou. Eu pensei, então vou trabalhar com lesões. Só que eu queria uma coisa que fosse inovadora, que fosse mais, que chamasse a atenção para o enfermeiro no consultório particular, porque as pessoas não estão acostumadas com uma consulta de enfermagem. Então foi quando eu entrei no mundo do laser, né? E assim, é um mundo bem complexo, bem novo, tem muitas possibilidades, tem muitos estudos, inclusive estudos novos, atualizados. Existem várias formas de se utilizar, muitos protocolos. Então, a gente vai passar uma noção geral, entendeu, sobre o uso do laser na saúde e o nosso objetivo é abordar a história do laser e diferenciar os tipos de lasers existentes, tá? Para a gente ter uma noção do que tem hoje no mercado, explicar a questão da fisiologia da ação do laser, que é importante para a gente entender, principalmente o processo patológico de recuperação e as diferentes formas de aplicação do laser, e apresentar basicamente o laser vermelho e o infravermelho de baixa potência. Tá? Por que só esses dois? Que são os dois mais utilizados, principalmente para cicatrização, inflamação, e são os que eu mais domino em relação aos outros. E eu acho que é um que tem grande área de uso, de aplicação, tanto para enfermagem quanto para outras especialidades, e tem um preço acessível, questão de aparelho e até de conhecimento mesmo da população. É mais fácil para a gente abordar e começar a trabalhar. Então, para a gente entender um pouco, a gente tem que buscar a fonte da questão elétrica que foi descrita por Einstein. Em 1905, Einstein já definiu que fótons são pequenas partículas de energias transmitidas pela luz. Ele mesmo, em 1917, provou que os elétrons eles podem ser estimulados por emissão de luz. Ou seja, quando você coloca uma carga de energia, ela começa a ser
veiculada, principalmente pelo nosso corpo. Já o Maser, em 1953, ele inventou o antecessor do laser. Era uma luz que emitia um feixe de micro-ondas, porém ela não era contínua. O que é isso? Ela emitia ondas é, luminosas. Você imagina uma partícula de luz sobre um prisma, como é a luz solar, por exemplo. Ela se divide em 7 cores. A diferença do laser em relação ao maser é essa. É uma onda contínua. Você consegue saber o direcionamento dela. Em 1955, Bazov e Prokhorov já conseguiram emitir essas ondas contínuas. Em 1960, Theodore Maiman já conseguiu o feito de criar o primeiro laser que foi feito com cristal de rubi. Hoje no mercado a gente tem várias fontes primárias de laser, tá? Não só a de rubi, que é usada até hoje, mas isso a gente vai discutir um pouco mais na frente quando a gente falar do conhecimento da parte técnica do aparelho. Pensando em fotobiomodulação, o que seria isso? Seria você modular as respostas que o corpo vai dar em relação à carga de laser, de energia que nós vamos colocar para ele. Então, primeiro a gente precisa diferenciar laser de LED, que são as principais luzes que nós temos hoje no mercado. O laser, ele tem uma coloração pura e bem definida, ou seja, ele é uma luz monocromática. Como a gente falou, imagina uma luz sobre um prisma, ela vai se dividir. Quando você fala em laser, ela não se divide, ela é só exatamente aquela luz. Ela não tem tons nem variação. Se você usar o laser vermelho ou o infravermelho, é sempre aquilo. Quando você usa um LED vermelho ou um LED infravermelho, ele emite ao mesmo tempo várias tonalidades de cor daquela luz. O LED, ele tem não é uma onda contínua de luz. Ele não tem um feixe efetivo como o laser. Ele não é reto, direto. As ondas não são contínuas. Então, ela se dispersa muito mais sobre a superfície. Então, a aplicação dela se foca mais, apesar do LED vermelho, o LED infravermelho também serem utilizados para questão de saúde, como modulação de processo inflamatório, ela não é tão eficaz quanto o laser, pela questão da quantidade de energia que é dispersada pelo ambiente ou pela superfície que vai ser aplicada, né? E uma quantidade menor a ser absorvida. O LED, hoje a gente tem o LED âmbar, o LED azul, o LED vermelho, usado muito em estética, usado também na questão da saúde, a estética principalmente pelo estímulo de colágeno, que fica uma absorção superficial na derme, e o ultravioleta. E o azul também com a questão bactericida, para eliminação de fungos e processos infecciosos. Principalmente quando a gente trabalha na estética para tratamento de acne. Continuando na diferença entre os lasers, a gente tem o laser de alta potência e o de baixa potência. O que seria o laser de alta potência? É um laser com teor mais cirúrgico, ou seja, ele tem uma potência de corte, ele é capaz de substituir o bisturi sem sangramento e sem dor. Existem lasers de alta potência que também não são usados para corte, como na cirurgia laser para tratamento de varizes, né? É um laser invasivo e ele é disparado dentro da veia com o objetivo de desobstrução. Existem também lasers que são disparados em tecidos tumorais, só que esses ainda muito em fase de teste e somente em ambiente hospitalar. Já o laser de baixa potência, que é esse que a gente usa mais amplamente em consultórios, né? É um nível, ele atua em nível celular, então ele promove principalmente ações anti-inflamatórias, analgésicas e biomoduladoras.
Como ele atua na célula? Ele atua principalmente no estímulo das mitocôndrias, ou seja, na questão da energia para a respiração celular. Não sei se todo mundo aqui vai lembrar daquela parte chata da bioquímica, que é o ciclo de Krebs, que são aquelas 8 reações químicas para transformar em duas a quebra de glicose, na relação da formação de ATP e de ADP, que são energia para a célula, são fontes de energia, onde começa toda a etapa de respiração celular. Ou seja, quando, quando você joga uma carga de laser para ser absorvida, as mitocôndrias é automática a reação delas em absorver. E a proteína que carrega, né, esses elétrons dentro da célula e favorecem essa oxigenação celular é o citocromo C oxidase. Quando a gente começa a fazer um levantamento bibliográfico, vai ler alguns artigos, alguns achados científicos sobre os efeitos da laser terapia, a gente acha principalmente o aumento da síntese de ATP, ou seja, de energia celular, aumento da angiogênese, que é importantíssimo para o processo de cicatrização, ou seja, a criação de novos vasos, de nova microcirculação, tá? Aumento dos níveis de beta-endorfina, ou seja, que vão proporcionar diretamente um alívio na dor, tá? Um alívio na liberação de histamina, de bradicina, ou seja, que vai modular o sistema inflamatório e ter uma ação analgésica importante. Aumenta a proliferação de fibroblastos e a atividade dos macrófagos, ou seja, estimula o seu sistema imunológico, ou seja, aquela fase de inflamação, né, a fase inicial do seu sistema imunológico de reconhecer e de fazer fagocitose de corpos estranhos, vai estar muito mais ativa quando você começa a jogar energia para dentro dessas células. Ela inibe os mediadores inflamatórios e ocitocinas, principalmente interleucina 1, PGE2 e o TNF-alfa. Aumenta o fluxo linfático, ou seja, você pode utilizar ele também como modo de drenagem linfática, ela melhora essa microcirculação, libera fatores de crescimento e resistência têncil, ou seja, você pode usar para recuperação de tecidos, seja tecidos muscular, principalmente tendões, aliviando a dor, ajudando na recuperação. Inclusive, já tem artigos de uso do laser para reparo ósseo. É importante lembrar que, por mais que a gente tenha literaturas importantes que provem a ação do laser, o laser não é uma coisa milagrosa, a gente não vende isso. O laser é uma terapia coadjuvante. A gente pode pensar no exemplo como diabético. Você tem uma gama de medicações hoje, inclusive insulina, que é o mais conhecido num paciente crônico, mas tem a Saxenda hoje, que é uma inovação, só que nada vai substituir o básico, dieta, exercício, o controle da ingestão de glicose e de carboidratos. Então, o laser ele é mais ou menos a mesma coisa. Você tem que entender a patologia do paciente. Ele vai continuar com o tratamento médico, com o tratamento medicamentoso, as outras terapias que ele já está acostumado, que estão favorecendo a qualidade de vida ou a recuperação, e o laser vai entrar como coadjuvante nesse tratamento, favorecendo, né, a aceleração desse processo. Deve ter umas 2 semanas eu recebi um artigo, porque existem vários grupos também que vocês podem pesquisar, de pesquisa no Telegram, no WhatsApp, tem muito curso grátis no YouTube, principalmente dos perfis que vendem os aparelhos, eles estimulam muito a pesquisa e eles estão sempre enviando artigos para a gente. E eu li um muito interessante sobre uma fratura de membro inferior, né, que foi utilizado a imobilização com gesso
E foi aplicado o laser de baixa intensidade, o laser, se eu não me engano, foi o laser infravermelho, que é utilizado para recuperação óssea. E em relação ao grupo placebo, as pessoas que utilizaram o laser tiveram uma recuperação óssea, uma consolidação óssea 3 meses antes do que o grupo que só fez a terapia convencional. Então, assim, quando você pensa em qualidade de vida, principalmente quando você pensa no homem, na saúde do trabalhador, que é extremamente importante a questão social do trabalho do homem, de voltar e não ficar dependendo do INSS, recebendo menos, né? Quando você pensa nessa questão do processo de saúde e doença, 3 meses é um tempo muito importante para quem está voltando à vida laboral. Então, assim, não é milagroso, mas é o que a gente tem de mais inovador hoje em relação a tratamentos em saúde. Algumas áreas de atuação, a gente tem a enfermagem, principalmente na questão da cicatrização de lesões, tem a fisioterapia, onde você consegue realizar bloqueios, seja dores com nervo ciático, bico de papagaio, dores de coluna. Tem a terapia ILIB, que você consegue essa terapia antioxidante, você consegue fazer biomodulação de processo inflamatório, você consegue potencializar a ação de algumas medicações. Tem a questão estética, que você consegue estimular a produção de colágeno. Como ela tem essa ação anti-inflamatória, você consegue uma maior absorção de medicações. Por exemplo, minoxidil é muito utilizado, o microagulhamento mais o minoxidil com laser vermelho e o infravermelho, porque ele vai dilatar os poros, favorecer a absorção da medicação e estimular um crescimento muito mais rápido de cabelos. Na fonoaudiologia, que eu também uso, a minha fono usa o laser na gente, a gente consegue fazer relaxamento da musculatura, relaxamento de cordas vocais. Vocês podem acompanhar nas redes sociais vários vocalistas, Galvão Bueno é um, e cantores como Anitta e Ivete Sangalo sempre postam fazendo fonoaudiologia com laser, né, para as cordas vocais. Na odontologia também é muito usado, principalmente a terapia fotodinâmica, que a gente chama de PDT, né, vamos ver mais na frente, no processo de tratamento de canal. Não sei se alguém já fez, provavelmente sim. O que acontece com o tratamento de canal? Você abre, você coloca uma medicação, porque tem uma inflamação ali, e o que acontece? Você reduz muito aquela questão de ir e de voltar com o curativo várias vezes até você começar o tratamento do canal. Com laser, você pode fazer isso com uma sessão ou duas, fazendo a terapia fotodinâmica. Então, assim, acelera muito o processo. Existe também na podologia, né? Claro, na questão de cicatrização. Na veterinária, é muito utilizada a questão analgésica, inflamatória, recuperação de tecidos e também a laser puntura, tanto em animais quanto em seres humanos. O que seria laser puntura? É você colocar o laser, dar essa carga de energia nos pontos de acupuntura, né? Que seria um processo menos invasivo, menos doloroso para o paciente. Você consegue colocar uma dose maior, inclusive na relação, no estímulo daquele ponto. O cluster é um tipo de aparelho que emite várias ondas ao mesmo tempo, ou seja, ele tem vários feixes de laser para você utilizar em áreas maiores, mais amplas. O que a gente precisa pensar e observar na hora de utilizar o laser? O comprimento da onda, tá? Principalmente conhecer o aparelho que você tem, ler o manual e saber o que você quer atingir e que parte do
tecido que você quer atingir. Você quer ter um tecido nervoso, muscular ou ósseo, dê preferência sempre ao infravermelho, que a onda dele é maior, mais ou menos de 880 nanômetros a 910, 990, dependendo de alguns aparelhos. Já o vermelho fica entre 660 nanômetros. Então, você consegue numa superfície mais em relação à cicatrização. Superfícies de derme, epiderme, algumas superfícies muscular. A energia, o que seria energia? Quando a gente fala, eu vou colocar energia naquela célula, naquele local de aplicação. A energia ela é medida em joules. Alguns aparelhos já trazem esse cálculo e essa calibragem. Você não precisa se preocupar em calcular na hora, né? O que seria a potência do laser que você está colocando sobre o tempo que você coloca sobre aquela superfície. Ou seja, potência vezes tempo é joule. O aparelho que eu uso, ele já me dá o cálculo certo. Eu só escolho a quantidade de joules que eu uso. Mas existem outros aparelhos que você consegue, principalmente, dar joules quebrados. Por exemplo, 1,5 joules, 1,6, né? Vocês vão acabar vendo muito em alguns artigos. Mas aqui no Brasil, o que eu uso, eu coloquei uma foto dele mais lá na frente, ele já me dá calculado e, assim, facilita muito a vida na hora de uma consulta. Outro parâmetro a observar, a cor da pele. Lembra quando a gente começou a diferenciar o LED de laser e falou que o LED ele espalha, ele perde para a superfície? Então, melanócitos absorvem demais a luz. Então, quanto mais melanócitos a pessoa tiver, ou seja, a tonalidade da pele for mais escura, mais ela vai absorver a luz. Então, a gente precisa colocar uma energia maior para que ela chegue aos tecidos e não perca muito pelo caminho. Idade. Por que a idade? A gente precisa pensar principalmente em uma terapia ILIB, que o metabolismo são diferentes. O metabolismo de uma criança, por exemplo, ou de um bebê, ele é muito mais acelerado em relação ao de um idoso ou de um adulto. Então, a carga que eu vou colocar, ela é menor em relação a de um adulto. E muito maior em relação a de um idoso para um adulto que tem um metabolismo mais lento. Ou seja, que aqueles elétrons vão demorar a chegar no órgão-alvo e no objetivo do nosso tratamento. Pensar também nos diagnósticos e estágios da patologia, porque lesões agudas elas são mais receptíveis à luz, ou seja, você tem menos células mortas, você tem menos infecção, apesar de um processo inflamatório maior, só que você consegue que essas células, essas mitocôndrias absorvam muito mais energia no início da patologia. E por que entender o diagnóstico? Principalmente para você entender qual o tratamento que você vai propor. Por exemplo, agora, pela manhã, eu atendi uma paciente de primeira vez que ela tinha uma úlcera venosa. E ela sentia muita dor. A gente não conseguia tocar na lesão dela nem para fazer uma limpeza. Então, eu coloquei o laser vermelho com o infravermelho ao redor para fazer um bloqueio no tecido, para aliviar um pouco essa inflamação e essa dor. E depois fiz o processo de cicatrização da lesão e potencializei a biomodulação dela com a terapia ILIB, ou seja, para que o corpo dela diminua a cascata inflamatória e pare de jogar essas enzimas inflamatórias para a lesão, para que ele entenda que eu joguei uma carga ali que está funcionando um processo anti-inflamatório cicatrizante local e que o corpo também pare de mandar aquela resposta ali. Então, a gente faz uma prescrição diferenciada. Agendei o retorno para 72 horas, ou seja, para dar um tempo para o corpo modular essa resposta que a gente induziu. Se eu fosse só por uma questão analgésica, eu caí, dormi mal, estou com torcicolo, o que eu posso fazer? Eu não vou modular uma resposta do corpo para que ela pare de ficar enviando para uma lesão que é recente, uma lesão reversível.
Entendeu? Então, nesse caso, é só um efeito analgésico e anti-inflamatório. Eu posso fazer todos os dias, sem problema. Porque o meu intuito ali é só aliviar a dor e tirar a inflamação. Eu não estou fazendo um tratamento longo, onde eu quero que o corpo pare de mandar um processo inflamatório para aquele local. A localização e a profundidade da patologia. Por que isso? Eu tenho um paciente com hérnia de disco que está com inflamação, não consegue andar. Então, eu preciso posicionar esse paciente, eu preciso que ele fique em posição fetal, por exemplo, para que eu consiga que o laser entre mais na área onde está inflamada. Esse paciente tem um tecido adiposo grande, uma grande quantidade, então eu preciso friccionar mais, eu preciso pressionar mais a ponteira para que ela chegue numa profundidade maior. Então, qual é o tecido que você quer? Qual é a patologia? Qual é o seu objetivo? Por isso que uma das grandes indicações dos centros de pesquisa e das pessoas é que cada um atue principalmente na sua área. Tá? Eu sei que a gente acaba pegando outros pacientes, a gente vem aqui um paciente que tem um problema para cicatrização e eu sei que a dor vai incomodar por causa do posicionamento, a gente vai tentar um bloqueio nesse nervo, ok, não é uma área nossa, pelo menos não minha, que eu não sou um fisioterapeuta. Né? Eu não vou aplicar com tanta excelência quanto o fisioterapeuta, mas a gente acaba aplicando uma questão de conhecimento anatômico, fisiológico, conhecimento da patologia, o que isso vai interferir. Conhecimento sobre o seu aparelho. Por quê? Para você escolher a quantidade de joules que vai cair sobre aquela determinada lesão, sobre a localidade, sobre o objetivo. Então, assim, o conhecimento do seu aparelho é essencial. Conhecimento de operação. O que seria isso? Existem basicamente duas técnicas, a técnica pontual e a técnica de varredura. A técnica de varredura, ela não é tão eficaz, porque ela pega tecidos superficiais. Se vocês prestarem atenção aqui, eles estão usando uma caneta para estímulo do folículo piloso. Aqui, ela pode ser usada uma técnica de varredura que a gente não vai perder tanta luz para o ambiente nem para o tecido, porque o que você quer está superficial. Né? E os objetivos da aplicação, ou seja, a inclinação da caneta ou da ponteira, dependendo do seu aparelho, para que ele chegue onde você quer. Se você vai pressionar, se você vai manter um ângulo de 90 graus, se você vai inclinar, isso vai depender também da condição anatômica do seu paciente, do local. Tá? Aqui um exemplo sobre a aplicação. Aqui, na primeira imagem, a gente tem um exemplo do ângulo com o contato. Ou seja, aqui você está com contato no primeiro podálico da mão esquerda. É um processo, vamos supor que seja um processo analgésico. Então, aqui é uma área que tem um contato adiposo, um tecido adiposo e musculatório menor, então você não precisa pressionar muito. Mas eu estou uma questão mais profunda no nervo, não consigo acessar ali. Então você pressiona para que esse feixe de luz chegue no local onde você tem o objetivo de aplicação. Outra questão importante é delimitar a área de aplicação. Aqui, por exemplo, a gente tem uma lesão, tá? Ou você pode desenhar o paciente, ou você pode imaginar, né, que você está separando áreas geralmente de um por um, tá? E você vai fazer a técnica pontual, ou seja, você vai pegar
o seu laser vai colocar em cada quadradinho desse e colocar a quantidade de energia que você quer. Essa é a técnica pontual. A técnica de varredura, você vai passar o laser, né, em movimentos sobre a superfície. Então, eu tenho um exemplo ali que eu usei as duas técnicas, a gente vai mostrar um pouquinho mais para frente, de acordo com o objetivo que eu quis naquela questão da cicatrização. Agora falando um pouco sobre a terapia ILIB, né, que é uma sigla de irradiação intravascular do laser. De forma simples, é uma irradiação contínua de laser vermelho ou infravermelho através de uma artéria. Aqui no Brasil, a gente utiliza mais a técnica ILIB modificada, ou seja, ela é transdérmica. A gente coloca ela através de uma pulseira, aqui, né, nessa imagem. A gente tem a pulseira e acopla a caneta do laser ali. A gente sente a pulsação do paciente primeiro para localizar a artéria e posiciona o feixe de luz ali. Ou seja, você vai começar a irradiar energia para a corrente sanguínea. Tá? Ela pode ser utilizada em qualquer artéria. O que a gente precisa focar quando a gente escolhe a artéria? O fluxo e o aporte sanguíneo dessa artéria. Por exemplo, eu faço uma terapia ILIB de 20 minutos no paciente numa artéria radial para pensar num processo de modulação inflamatória. Se eu uso uma carótida que tem um aporte muito maior, ou seja, eu vou jogar energia num fluxo sanguíneo muito maior, vai chegar muito mais energia ao corpo, né? Aos locais onde você está querendo objetivar a terapia. Então, eu não vou colocar 20 minutos ali, eu vou colocar menos. Entendeu? Porque eu estou colocando uma carga muito grande de energia na corrente sanguínea. Geralmente, o que a gente mais vê, que é mais utilizado, é a radial. A atuação do laser na terapia ILIB. Ela aumenta principalmente a síntese de proteína, né, reguladora do sistema oxidativo, ou seja, ela funciona basicamente como uma terapia antioxidante, né, que é na eliminação do superóxido dismutase. Em seguida, essa enzima inativa espécies reativas do oxigênio, ou seja, ela volta a regular a respiração celular. Quando você inibe o superóxido, você traz de volta o oxigênio para a célula, voltando àquela história daquela síntese de ATP e de energia para a célula. Além disso, ele favorece a questão hemorreológica das hemácias, interferindo na cascata do ácido araquidônico, ou seja, um efeito anti-inflamatório. E também ajuda em problemas vasculares, ou seja, a questão de oxigenação dos tecidos, porque ela vai favorecer um aporte maior de oxigênio nas hemácias, vai favorecer o fluxo sanguíneo, então você consegue uma terapia muito mais eficaz do que quando você vai complementar uma terapia local. Existe também o que a gente chama de PDT, que é a terapia fotodinâmica. O que seria isso? Ela consiste em você aplicar um componente químico que vai favorecer a absorção da luz pelas células. Geralmente, o que a gente mais usa é o azul de metilênio, né? Ela é uma modalidade terapêutica para causar morte celular, no uso de fármacos fotossensibilizadores e aplicação de luz de onda adequado. Como a gente deu o exemplo mais lá na frente na odonto, no tratamento de canal, você tem um dente infeccionado com muito pus, ou na questão da enfermagem, uma ferida, né, infeccionada, a gente vai aplicar o azul de metilênio e vai aplicar o laser. Ou seja, para a questão que esse processo fotodinâmico leve essas bactérias, fungos ou vírus que estejam ali ao desgaste e à morte celular.
né? A gente vai gerar com esse fármaco fotossensibilizador um estresse oxidativo nesse organismo, né? Ou seja, a gente vai jogar luz em cima do fotossensibilizador, desculpa. A gente vai excitar esse fotossensibilizador ao estresse oxidativo, ou seja, que ele chegue a uma toxicidade seletiva. Ele não vai tirar o oxigênio, não vai levar uma toxicidade ao tecido, e sim aos organismos que estão ali. Então, uma coisa importante é a concentração desse fármaco. Geralmente, a gente usa o azul-de-metilene numa concentração de 0,01% ou 0,005%. Tá? Isso a gente vai avaliar principalmente na hora do exame físico, na questão do processo de infecção, né? Como eu já falei, tem uma ação antimicrobiana, a gente pode usar em infecções orais, infecções dérmicas, enfim, candidíase é maravilhoso. Questão lesões de herpes, você pode usar a terapia fotodinâmica quanto o laser normal, vai depender da sua avaliação. Se tiver uma vesícula ali, que você vê que tem conteúdo dentro, que tem líquido, que tem secreção, que tem a presença do vírus ali, você vai usar o azul de metilene e vai usar o laser. Tá? Outra questão importante, geralmente, quando a gente faz 2 sessões por semana, né, com esse intervalo entre 48 e 72 horas para fazer a ação da biomodulação, o PDT, ele geralmente é prescrito uma vez por semana. A gente não ultrapassa essa dose. A gente dá um intervalo aí de mais ou menos 7 dias no mínimo, até que a gente faça uma outra terapia, justamente porque a gente não comece a impregnar esse tecido, né, com essa ação superoxidativa. E aqui eu trouxe um pouquinho sobre as pesquisas atuais, o que está, né? Esse é um artigo da Science Medical e ele fala um pouco sobre a terapia ILIB. Aqui foi uma revisão de literatura, isso é uma coisa importante, a gente tem poucos artigos publicados em português, apesar do grande incentivo e nos últimos anos ter um aumento no número de artigos nacionais, tá? A gente vê muita coisa internacional, a gente vê muitas revistas internacionais aceitando artigos com laser em relação às revistas nacionais. Nesse aqui, ele fala principalmente sobre o uso do ILIB em doenças crônicas. Ele relata várias doenças e faz uma busca sistemática para poder identificar o que esses artigos falam. A maioria dos artigos cita principalmente a modulação do processo inflamatório, tá? E como isso ajuda na recuperação de diversas patologias. Esse já nacional fala sobre os efeitos da laser terapia de baixa potência na cicatrização de feridas cutâneas, tá? Aqui eles fazem o grupo placebo e o grupo que recebeu o laser, né, faz um estudo controle e eles colocam as doses num grupo e no outro. E aqui eles chegam a uma conclusão que doses entre 3 a 6 joules por centímetro quadrado podem ser mais eficazes do que doses acima de 10 joules. Isso é muito importante, porque a gente tem uma noção de que quanto mais energia a gente coloca, mais funciona. E não é assim. Tá? Cada patologia ela tem a sua dose, cada paciente, de acordo com o seu metabolismo, vai receber uma dose maior, o seu tipo de tonalidade de pele, como a gente já conversou, mas você tem esse parâmetro, por exemplo, aqui, entre 3 e 6. Uma pessoa negra, eu usaria 6. Uma pessoa de pele bem mais clara, eu usaria 3.
Então, por isso eles dão esse parâmetro, porque você tem que avaliar a perda de luz para o ambiente, para os demais tecidos. E uma energia muito grande, o corpo para de responder. Ele não responde tão eficaz quanto a terapia certa. Existem hoje vários protocolos, vários artigos, existem centros de pesquisa, inclusive tem aplicativos para celular, tá? Aquela foto lá do início das áreas, ela é tirada de um aplicativo, com o aplicativo da DMC, que é uma representante do laser aqui no Brasil, e eles estão sempre atualizando com protocolos, dizendo as doses que você vai usar para cada patologia, os intervalos, os tratamentos. Você pode tirar dúvidas, mandar e-mails que eles te respondem, te indicam artigos, te dizem doses a utilizar, te respondem se aquela patologia realmente precisa de um laser, de um LED, qual é a melhor indicação, se é um laser cirúrgico ou não, se é outro tipo de tratamento. Aqui a gente fala um pouco dos efeitos sistêmicos do laser, né, para aliviar a dor sob pressão. Mais uma vez, ele fala em relação ao grupo placebo, ele fala de novo na questão da dose entre 3 e 6 joules e fez um outro grupo com dose de 12 joules, ou seja, mais um estudo que enfatiza a questão da dosimetria correta na hora de utilização do laser. Aqui é um estudo in vitro, né, do impacto do laser de baixa intensidade na supressão de infecções pelo vírus do herpes simples. Tá? Eles colocaram o vírus herpes simples 1 e 2 e foi avaliado após 5 aplicações de laser. Um laser com 5 e o outro laser com vou dizer, um químico fotossensibilizador. Né? E viram que com o químico fotossensibilizador você tem uma resposta muito maior na eliminação do vírus simples da herpes em relação ao laser normal. Né? A interação do laser com o fotossensibilizador, que é a terapia PDT. Aqui tem mais um que a gente fala da ação do laser de baixa potência nas fases iniciais do reparo tecidual, ou seja, que você consegue usar doses menores, tá, em relação ao processo final, ao processo crônico. Aqui eles falam que a gente usa entre 2,2 joules e 16 num centímetro quadrado, ou seja, você já caiu um joule em relação aos outros artigos. Né? Lógico que a gente, com o olhar de pesquisador, a gente tem que ler os métodos, ler os sujeitos da pesquisa, as patologias, né? Avaliar bem, do mesmo jeito que a gente vai avaliar o nosso paciente, para a gente saber até que ponto a gente absorve ou não as informações daquele artigo, se eles são pertinentes ao nosso caso. Né? Aqui é um artigo de revisão sobre os efeitos bioestimuladores do laser no processo de reparação tecidual, tá? Que ele fala da questão do processo analgésico, anti-inflamatório e cicatrizante, da bioestimulação. E agora a gente vai falar sobre um caso clínico muito legal que chegou para mim em setembro. Esse não foi no consultório particular, esse foi no consultório público, no SUS, tá? Esse paciente tinha passado por um cirurgião vascular, ele já tinha um dedo amputado, o terceiro podálico, e aqui, o quarto, desculpa, aqui a gente vê o segundo e o terceiro totalmente necrosados, né? Já em estado de putrefação. E reparem na sola do pé, quanto tecido esfaciado nós temos, quanta escamação da parte superficial da derme, uma coloração escura em relação ao pé dele, um problema circulatório gigantesco ali. O que eu propus a ele?
da gente utilizar as terapias que já tinham no ambulatório de feridas, tá? Então, fizemos desbridamento instrumental, tiramos todo esse esfacelo, fomos trabalhando e a gente trabalhou o laser no intervalo de 72 horas, tá? Aplicações locais, se vocês repararem, depois que a gente faz o desbridamento, qual era o meu objetivo ali? Crescimento muscular. Então, eu aplicava 2 joules dentro de cada, né, naquele espaço de 1 por 1 no tecido muscular. Outra coisa importante aqui, nunca aplicar no tecido necrosado. Porque se você está pensando que você quer estimular essa questão da reprodução celular, da cicatrização, da microcirculação, como é que você vai dar continuidade a um processo de putrefação? Você vai dar energia para aquelas células continuarem se reproduzindo, entendeu? Então você dá preferência sempre a células saudáveis. Então nós começamos sempre de baixo para cima. Outra coisa muito importante que foi feita aqui, além da terapia LIB para o processo inflamatório, tá? Eu fiz laser puntura nos linfonodos, tá? Nos linfonodos pediosos e o outro que me fugiu agora o nome, que fica abaixo do joelho. Qual o intuito? De dar energia a esses linfonodos para que eles reativassem o sistema linfático. Não adiantava eu fazer uma massagem de retorno, como nós fazemos no banho no leito, para que, né, estimular a circulação linfática, se o linfonodo estava infartado. Então, jogar energia para esse linfonodo também na questão da fotobiomodulação, o intervalo entre 48 e 72 horas. Para o linfonodo, eu costumo utilizar o jaule vermelho e o infravermelho junto, a 6 joules. Por que 6 joules? Porque ele vai me dividir o tempo. Ele vai me colocar uma carga de 3 joules de vermelho mais 3 joules de infravermelho. Para poder estimular. Sempre que eu faço laser pontura, eu gosto de utilizar os 2 lasers em conjunto. Que é, mais na frente eu vou mostrar qual é o meu aparelho e ele tem essa função. Isso foi no dia 13 de setembro. Foi assim que ele chegou, a gente começou a iniciar o tratamento. Já dia 25 de outubro, praticamente um mês depois, olha a evolução da sola desse pé. Reparem antes quantas questões, quantas lesões esse paciente tinha e quantas ele tem. Ele só tem as 2 do fundo. As lateralizadas já estão cicatrizadas com apenas um mês. Tá? E vocês podem ver, tecido esfacelado não tem, a volta da microcirculação, presença de sangue, o pé dele com edema bem menor, tá? O pé muito mais rosado, uma coloração bem melhor. Lá em cima, perto das falanges distais, você vê um aumento do tecido muscular e epitelial, tá? E diminuição gradativa desse esfacelo. Lógico que toda sessão a gente desbridava e utilizava o laser, mas a terapia oclusiva e medicamentosa com as coberturas mais indicadas. No caso dele, a gente começou com colagenase, tá? O clorofelicol, que é básico em qualquer ambulatório. Depois nós passamos para o hidrogel com alginato, para tentar, como foi melhorando, a gente tinha um tecido de granulação muito grande, a gente foi tentar um desbridamento enzimático mais seletivo. Então, por isso a escolha do alginato com hidrogel. Mas vocês reparem que o dedo não tinha como salvar, mas não era um caso de amputação como o vascular quis indicar. Nesse estágio aqui, a gente já conversou com esse paciente e falou com ele, ó, um mês, não voltou a circulação, esse dedo vai cair, já teve rompimento de tendão, já teve fratura óssea, tá? Porque a falange distal dele, a falange já estava bem comprometida, mas a base ainda não. Só que com o tempo ele foi pegando mais autonomia, ele voltou a dirigir, então ele teve uma fratura nesses dedos e os dedos soltaram, tá? E aqui
E a gente estava no início de dezembro. Desse eu ainda não tenho foto agora de janeiro, mas olhem a diferença. A gente chegou a fazer uma terapia PDT nele, tá? Porque ele tinha muita secreção com odor fétido. Então a gente eliminou praticamente o processo infeccioso dele com o PDT, tá? E eu queria voltar aqui para vocês repararem o peito do pé dele. Vocês estão vendo essas vesículas? Inicialmente, a gente tratou com metronidazol e nistatina, que era o que a gente tinha presente lá. Quando essas vesículas começaram a diminuir, que a gente não tinha ainda azul de metileno para usar para o processo infeccioso aqui. Quando ela começou a reduzir, que isso também tem a ver com a secreção da lesão e uma infecção fúngica, até pela questão da oclusão com a gase. O que eu escrevi aqui, a gente passava dexametasona em creme, né, que é um corticoide, para eliminar esse processo inflamatório que tinha na pele. E aqui eu não usei a técnica ponto a ponto. Aqui eu usei 2 joules em varredura. Por que eu usei 2 joules em varredura? Porque se você olhar na foto do lado, a lateral, ele não tem um processo profundo, ele tem um processo superficial de infecção. Então, eu queria que o feixe chegasse ali. Então, eu não colocava a ponteira em contato com a pele. Eu só passava o feixe de luz em movimentos, né? Verticais, cima, embaixo, 2 joules. Aí pensava no outro quadrante. Ia passando esse. E aí aqui vocês conseguem ver um pouco como deu uma, um aspecto diferenciado. A gente conseguiu eliminar aquela infecção superficial. Esse é o meu aparelho, tá? É o Therapy SE. E por que eu escolhi ele? Porque ele tem essa configuração de emitir o laser vermelho e o infravermelho junto, que é muito usado na laser puntura. Ele tem acoplamento com a pulseira para fazer a terapia Lib e eu consigo escolher se eu quero só o laser vermelho, só o infravermelho, se eu quero os dois. Que outra aplicação você usa os 2 lasers? Por exemplo, paciente com hernia de disco. Eu quero o infravermelho, que tem um processo, né, anti-inflamatório muito maior, porque ele vai muito mais profundo, ele vai lá na hernia de disco, no processo inflamatório, ao mesmo tempo o laser vermelho, ele espalha pela musculatura. Por quê? Para diminuir a dor e a tensão da musculatura, principalmente quando esse paciente dorme mal. Ele não consegue se posicionar na cama devido à dor. Então, eu trabalho ao mesmo tempo a questão inflamatória da hérnia e a questão inflamatória que ele adquiriu naquele dia, que foi uma questão mais muscular, de distensão. Então, é uma outra forma de você aplicar os 2 lasers ao mesmo tempo. E você não precisa aplicar 2 vezes sobre o mesmo local em relação a outros aparelhos. Você vai colocar primeiro o infravermelho e depois o vermelho para tratar a musculatura. Esse é um caso que veio no consultório particular, tá? Uma paciente de 35 anos que tinha um diagnóstico de CA de mama. Então, ela fez todos os exames, estava indicativo, e ela foi para o centro cirúrgico para fazer biópsia. O patologista viu que não era tumor maligno, então eles optaram por colocar o silicone no mesmo dia. Ela optou por retirar toda a mama e preencher com silicone. Mas o que acontece com essa paciente? Ela fez alergia à morfina, ela fez uma reação ao anestesia, ela fez 3 paradas na sala, ela tinha um desvio de glote, então ela teve que se entubar 3 vezes, foi muito difícil. Então, assim, é uma paciente que veio para casa, ela não podia tomar um opioide para dor. Ela foi tratada apenas com analgésico normal, de pirona,
né, paracetamol, enfim. Podem reparar que ela fez decência de sutura. Aqui a gente consegue ver tanto na base quanto ali. Ela fez processos de queloide, tá? Em relação à sutura, porque ela também fez um processo alérgico ao fio de sutura, ao fio de nylon, e ela saiu com a prescrição médica de óleo de girassol, tá? Reparem que o mamilo ficou necrosado, então e ela estava usando fitas de silicone para sustentar. O que a gente trabalhou aqui? A gente trabalhou prescrição de fitoterápicos, tá? A gente fez uma fórmula manipulada, principalmente à base de cicatrizantes e anti-inflamatórios, como babosa, barbatimão. Fez também uso de calêndula de camomila, que tem uma ação analgésica também muito boa, já que esse paciente não poderia utilizar medicação para isso, ela não podia usar morfina, tramal, nem dolantina. E a aplicação de laser. Essa é uma aplicação de laser muito demorada, porque eu usei a técnica de bloqueio, como a técnica em cruz, como a gente faz em pacientes que têm mastite, pacientes que estão com processo inflamatório na questão da alimentação, da amamentação, né? Então, eu usei o laser vermelho e infravermelho junto, em 4 pontos, como se fosse cruz, abaixo do mamilo, acima do mamilo e nas laterais, e o 5º ponto no meio, no mamilo. Essa técnica de bloqueio a gente usa muito em joelho, usa muito na mama, isso para aliviar a dor e o processo inflamatório, porque até a questão da elasticidade da pele estava comprometida devido ao nível da inflamação local. Na lesão, eu usei principalmente em volta do mamilo 2 joules. Por quê? Para estimular o crescimento. O desbridamento nós fizemos com hidrogel, com alginato, tá? E desbridamento instrumental. Nas decências, eu coloquei também 2 joules. E como você reparem no fototipo de pele que essa paciente tem, tá? Ela é bem branca, ela quase não tem melanócitos. Então, na relação da queloide para estimular junto com o creme que foi prescrito, a gente usou 1 joule só, tá? Para amenizar essa questão desse processo de cicatrização que estava aparecendo. Isso foi no dia. Isso aqui é mais ou menos 1 mês depois. Olha o aspecto em volta da mama. Como é importante você saber uma terapia, a cobertura correta, a questão medicamentosa, né? Nela também nós fizemos terapia ILIB, 20 minutos de irradiação na artéria radial para modular esse processo inflamatório. Ou seja, essa paciente não dormia sentada, ela não conseguia dormir. Na primeira sessão do laser, foi a primeira coisa que ela relatou de alívio, uma noite inteira de sono. Então, assim, ouvir essas coisas do paciente, isso estimula demais a gente estudar, pesquisar, né? Porque não é a minha área, mas é uma coisa que me gratifica muito em realizar esse trabalho. Aqui vocês conseguem ver que a gente fez debridamento instrumental e principalmente a técnica de squash. Não sei se dá para ver, em algumas áreas que estavam bem superficiais, a gente fez a técnica de squash para estimular a circulação ali, né, e a oxigenação do tecido. Agora, reparem a foto atual. Eu coloquei agora no início, tem 5 minutos que ela me mandou ontem à noite, tirada de casa, e olha como está o seio dela. Estava ontem, quando ela enviou. Assim que passar, olha isso. Você quase não percebe o processo inflamatório de cicatrização. Não sei se vocês lembram, né? Olha como está bem rosado, quase que imperceptível, tá? E sendo usado apenas 1 joule ponta a ponta a cada 1 centímetro. Então, assim,
É o que a gente fala, a gente tem que ter um cuidado, principalmente ético, né, para não ter um processo jurídico em relação a você prometer uma coisa milagrosa, como eu já falei, não é milagroso. Aqui você teve terapia, teve prescrição, teve tratamento, mas é uma coisa assim, em poucos meses o resultado é muito rápido. Isso dá uma autoestima na paciente enorme, porque você imagina uma paciente de 36 anos que perdeu a mãe por câncer de mama, apresentar esse diagnóstico, ficar feliz em saber que não era maligno, mas perdeu o ser e agora totalmente a questão da feminilidade, da idade, porque ficou com o seio completamente necrosado, horrível, inflamado, com decência, enfim. E um resultado bem rápido, isso é muito bom, muito gratificante. Então, assim, quem quiser adquirir o laser, usar, nem que seja em casa, nem que seja no consultório, o cirurgião que trabalha comigo na emergência, ele é oncologista. Nas consultas do ambulatório dele, ele usa terapia ILIB, tá? Principalmente para o alívio da dor, principalmente para a questão de potencializar a quimioterapia e a radioterapia, a questão de potencializar, né, esse tratamento e principalmente na questão antioxidante, porque o paciente oncológico tem muita oxidação, principalmente devido à quimioterapia. Então, tirar aquele aspecto de cansaço, eliminar um pouco daquelas náuseas, aquele enjoo, dar uma qualidade de vida melhor para o paciente oncológico. Então, assim, é usado em diversas. Uma amiga minha, eu fiz também na questão da mastite dela e ela já saiu da maternidade, tá? Utilizando laser. A, a obstetra dela já utilizava o laser no seio dela enquanto ela estava na maternidade e a filha na UTI, que foi prematura. Então, assim, para tratar a mastite, quando ela começou a amamentar, para a questão da fissura mamilar, da dor da amamentação, então ela veio para casa e continuou esse tratamento, tanto no ambulatório, porque era de um hospital militar, quanto em casa no consultório comigo também. Então, assim, a gente evitou de entrar com complemento para esse recém-nascido que já era prematuro. Então, assim, estimular realmente a amamentação. Então, você tem vários benefícios do laser. Resumindo, o laser de baixa potência, ele atua a nível celular, proporciona ações anti-inflamatórias, analgésicas e biomoduladoras. A terapia ILIB, né, que é essa irradiação contínua do laser vermelho sobre a artéria, né, regula a oxidação corpórea, protege contra mutações e envelhecimento celular, além de possuir efeitos anti-inflamatórios, problemas vasculares. Eu mesmo já utilizei em terapia ILIB para processo respiratório. Eu estou, desde que eu comprei o laser, eu nunca mais dei uma crise de bronquite nem de asma. A minha bombinha está lá, fora da validade. Eu já perdi a validade de 2 bombinhas e não comprei mais. Então, assim, minha mãe tem artrite reumatoide, fibromialgia, dorme muito melhor hoje. Meu sobrinho de 4 anos está fazendo laser, está fazendo ILIB, e esse foi o primeiro inverno que ele não teve nenhuma crise, esse último inverno agora que a gente teve. Então, assim, é muito eficaz. E a terapia PDT, né, que é a utilização de fármacos com essa questão da ação antimicrobiana. Aqui as referências dos artigos que a gente colocou na apresentação, mas existem muito mais coisas. Tem Muito bom, Leandro. Leandro, parabéns aí pelo seu trabalho, viu? A gente agradece de novo. Tem um monte de perguntas aqui para você. Vou pedir até a ajuda da Gabriela. E agora a gente vai tentar responder todas as dúvidas. Daqui a pouco a gente vai colocar o nosso vídeo lá no canal para quem perdeu. E a gente fez aí o desafio. As 77 pessoas que participaram, a gente quer ver lá os 77 likes ou comentários em um dos nossos, nos dois canais, tá? A gente tem dois canais, eu sei, Saúde UF, onde a gente põe os mini cursos, e o outro é Espaço Aberto para a Saúde, entrevistas com especialistas. Só não precisa fazer nada, só você entrar no canal, curtir ou colocar um comentário, dar um like. Eu até falei aqui, a gente teve um número de comentários aqui até agora, 14 lá num canal e 9 no outro.
Leandro, fiquei impressionado assim com a sua desenvoltura e tem várias perguntas aqui. Uma já me chamou muito a atenção logo de cara, que perguntaram como que funciona no caso da fonoaudiologia. Aí Hum. você também, né? Como que o laser funciona?